Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cartomante Eric. Hoje nós estamos estreando uma nova playlist sobre Umbanda. E o primeiro vídeo nós vamos falar sobre Ogum e seu sincretismo com São Jorge. Vamos lá. São Jorge é um santo católico cujo dia de celebração é 23 de abril, data considerada feriado no estado do Rio de Janeiro. Mas não é só lá que este santo é adorado. Ele é padroeiro de Portugal, Inglaterra, Catalunha, dos soldados e escudeiros e de todos que de alguma forma estão ligados às ordens militares. Segundo o blog da Rede Canção Nova, uma instituição católica, São Jorge viveu no século IV d.C. e era um militar romano. Ao participar das perseguições e morte dos cristãos, ele se impressionou com a devoção deles e se converteu. No ano de 303, ele foi martirizado e decapitado. A ideia de um soldado romano convertido morrer sem negar a sua fé fez muitos cristãos ter São Jorge como seu santo de devoção. Você percebeu que na história que contamos não havia dragão? Então qual será o motivo de haver um dragão nas imagens de São Jorge que conhecemos? Mas antes de falar disso, já vai deixando o seu like no vídeo, porque nos ajuda muito aqui no canal. Se inscreva para que os próximos vídeos você fique sabendo, seja notificado e possa nos assistir logo assim que saia o vídeo. Segundo Nery de Paula Carneiro, do site Brasil Escola, o texto do Apocalipse, que provavelmente foi escrito entre os anos 90 e 100 da era cristã, era divulgado no meio dos perseguidos como uma mensagem de alento e esperança. Afinal de contas, esse livro mostra Jesus voltando a qualquer momento e acabando com todo o sofrimento. Como esse livro já circulava por mais ou menos 200 anos antes da morte sagrada de São Jorge, podemos perceber que suas figuras e mensagens já faziam parte da cultura diária dos cristãos. O capítulo 12 do Apocalipse aborda 3 assuntos interligados: a mulher que dá à luz a um homem que governará todas as nações, um dragão que vem do mesmo lugar e uma guerra celestial vencida pelos anjos graças à morte de Jesus e de todos os outros cristãos martirizados. O dragão citado é o que aparece nas imagens de São Jorge. Isso ocorreu por assimilação devido a ser ele um militar e mártir, coisa que faz toda uma ligação esotérica com o texto citado. Passou-se a rogar a São Jorge que o inimigo e caluniador dragão fosse vencido por ele. Logo, ser devoto do santo guerreiro deixava a pessoa forte para não sucumbir ao pecado. Agora que sabemos quem é o santo católico, vamos entender como ocorreu o sincretismo com a religião dos orixás. Para entender, vamos observar os elementos sociais que interagiram com o fato. Como o Brasil só aboliu a escravidão em 1888, e vamos falar do início do século XVIII, vamos compreender que os poderes impostos ao país eram o secular português e o religioso católico. O clero fazia questão que os escravizados fossem cristianizados, mas que permanecessem sob o jugo imposto pelos seus algozes. Mesmo com a conversão, os negros não podiam frequentar as igrejas ao lado dos brancos. Foi nessa oportunidade que os negros obtiveram a permissão de organizar irmandades católicas próprias. Como já existiam irmandades católicas de homens pretos em Portugal desde o século XVI, foi mais fácil isso acontecer no Brasil também. Diferente da ideia costumeira de haver o início do sincretismo nos quilombos, estudos recentes mostram que a religião catalisadora nesse meio foi a católica,
Isso se deve porque os escravizados pertenciam a etnias diferentes. Nenhuma religião natural de um povo seria aceita por todos os outros unanimemente. Já o catolicismo não tinha um cunho ancestral, que propunha um distanciamento maior. A crença pessoal podia preencher as lacunas que a religião europeia deixava. Nas festas para os santos, os negros podiam cantar, tocar e dançar, conseguiam uma estabilidade social por um tempo. Essas irmandades eram independentes e distantes uma das outras. Devido a isso, o sincretismo ocorreu diferentemente em cada lugar. São Jorge teve sua imagem vinculada aos orixás Ogum e Oxóssi, em locais diferentes. As religiões brasileiras que se formavam sendo alimentadas com o sincretismo foram muitas, mas o candomblé, em particular, vem buscando remover as imagens católicas dos seus cultos. Movimento esse que não ocorreu com a Umbanda, que continua tendo como ponto principal de culto o altar com as imagens sincréticas. Na Umbanda, as figuras de Ogum e São Jorge se mesclam até em seus pontos cantados, que são as cantigas usadas no culto. Ogum em seu cavalo corre e a sua espada reluz. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Ogum, Ogunhê. Ogum em seu cavalo corre e a sua espada reluz. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Ogum, Ogunhê. Como se trata de uma religião cuja finalidade é a incorporação para fazer a caridade, o devoto busca o transe por meio dos elementos ritualísticos como fumaça, cânticos, palmas e dança. Ogum, quando se manifesta num terreiro de Umbanda, tem alguns movimentos característicos, como se estivesse cortando algo no ar. Mostra-se algumas vezes girando, mas sempre muito firme e decidido. É importante dizer que não há regra para as manifestações, logo podem haver gestos e procedimentos diferentes. A Ogum se pede normalmente emprego, vitória contra inimigos, abertura de caminhos e coragem para fazer algo. As saudações mais utilizadas para Ogum são Ogunhê, Patacori, Jesse Jesse e Salve São Jorge. No livro As Mirongas de Umbanda, da editora Aurora, Tata Tancredo, um dos autores, relata que o uso frequente da palavra Humaitá nos pontos de Ogum na Umbanda se refere à Batalha de Humaitá durante a Guerra do Paraguai. O fato é que muitos negros foram alistados à força e outros tinham promessa de alforria no regresso. Ocorreu que seu Ogum-Megê deu a notícia da vitória na Batalha de Humaitá, mesmo que na época não tinha como essa mensagem ser passada. Não havia internet, não havia meios de comunicação naquela época tão rápidas. E Ogum nos terreiros deu essa notícia de vitória. Então, manter a palavra Humaitá nos pontos de Umbanda remete à lembrança desse dia. Já que falamos em Ogum-Megê, cabe explicar que as entidades de Umbanda são conectadas em uma espécie de origem energética, vinculando-as a um ou outro orixá, ou mais de um orixá. Por isso que costuma-se dizer que quem se manifesta no médium durante a gira de Umbanda é um falangeiro, ou seja, é uma entidade que trabalha em uma linha, em um grupo de entidades e não o orixá. Entendendo isso, podemos falar sobre os nomes que esses falangeiros recebem. O nome pelo qual a entidade é chamada mostra com qual orixá ele é cruzado. Ogum Beiramá é Ogum com Iemanjá, por exemplo.
Ogum Rompe-Mato e Ogum com Oxóssi e por aí vai. Se você tem algo a contribuir sobre Ogum e seu sincretismo, deixe nos comentários do vídeo que nós vamos gostar muito de ler e interagir com você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam também saber sobre Ogum na Umbanda, sobre São Jorge, o santo católico que deu essa comemoração desse dia 23 de abril. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo e espero vocês na próxima. Até mais, fiquem com Deus.